Boa noite. Olá, eu estou de volta à live de quinta-feira. Tava segunda, mudei para terça, fiz quarta-feira a última e hoje eu voltei para meu dia de origem. Quinta-feira, 21 horas. Então, sou Ana Rosa de Oliveira, arte terapeuta junguiana, professora de arte terapia, para você que ainda não me conhece. E hoje eu vou fazer uma live sobre o complexo de Cassandra. Então, se você tem alguma dúvida com relação aos seus dons, à sua intuição, a acreditar em si mesma, você vai hoje descobrir por que às vezes você tem certeza de uma coisa, mas você não consegue sustentar aquilo. E as pessoas terminam convencendo você do contrário. Então, vem nessa live aqui comigo, que você vai aprender muito mais sobre você hoje. E eu quero ver aqui quem está chegando aqui, as aves douradas, o meu bando de aves que voa comigo, as arteterapeutas do Brasil. Quem está aqui? Cláudia Abe. Oi, boa noite, meninas. Boa noite, queridas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nosso papo é sobre fé, acreditar em si mesma, desconfiança, incerteza sobre o que sente. Vamos falar sobre tanta coisa importante para a nossa vida, coisas que nos impedem de nos afirmarmos no mundo. A gente às vezes perde um tempo enorme sem acreditar na gente. É terrível isso. E depois que o tempo já passou um monte, a gente descobre, eu devia ter acreditado em mim mesma. Eu sabia, sabe aquela frase? Eu sabia que eu estava certa, eu sabia que isso ia dar errado, eu sabia que devia ter ido, eu sabia que eu devia ter ficado aqui. Pois é, e por que não faz? Por que a gente tem essa certeza, essa desconfiança e a gente não faz? Alguma coisa dentro da gente que faz a gente se desconfiar, não é isso? Então, eu vou firmar aqui, vou fixar o nome da live logo, Complexo de Cassandra. Para as pessoas que entrarem aí. E se vocês têm amigas que vocês sentem que é insegura, que não levam adiante as coisas que fazem, manda essa live para ela. Faz um aviãozinho aí e manda, tá? Para sua amiga, para ajudar ela também. Tá certo? A gente não fica com as coisas boas só pra gente, não. A gente ajuda os amigos também. Então, chegue assim, ó, no seu direct ali, as 5 primeiras mensagens. Manda de aviãozinho. Se a pessoa achar que é importante para ela, ela vem. Se ela não achar, não vem. Mas você fez a sua parte. Você enviou uma mensagem para ela de algo que é bom, que pode ajudar. É uma live construtiva que a gente vai ver hoje, né? Uma coisa que vai falar da nossa psicologia, das nossas subpersonalidades, de aspectos que estão dentro da gente e que a gente não sabe direito por que eles existem, nem onde foi que eles começaram. A gente vive se estudando, né? Todo mundo aqui é arte-terapeuta, então vive num eterno trabalho de si mesma, de autoconhecimento, para saber por que nós somos assim as nossas próprias cobaias, para a gente saber o que a gente precisa fazer também com os nossos clientes quando eles aparecem com os mesmos problemas, com os mesmos conflitos que a gente, né? Então, é bom a gente ter momentos onde a gente pode se trabalhar, onde a gente pode se questionar, levantar algumas suspeitas acerca de nós mesmas. E aí a gente descobre coisas novas. Se estiver fazendo terapia, melhor ainda, porque a terapia aprofunda e a gente cresce muito quando faz terapia. Tá bom? Então, eu vou
vou começar aqui devagarinho, enquanto as pessoas vão chegando. Hoje eu botei a live um pouquinho mais tarde, para dar tempo daquelas pessoas que chegam atrasadas, quando eu boto 8 horas ou 8h30, entrarem, né, chegarem aí. Então, vamos ver se hoje vem todo mundo. Teve gente falando, tá no horário ruim para mim, 8h30. Tem gente que tá jantando, tem gente que tá chegando do trabalho e não tem tempo. Aí eu botei mais tarde um pouquinho para ver se dá certo. Ok? Então, vamos lá. Cassandra é um mito, né? Esse complexo de Cassandra, ele é baseado no mito grego, a maldição de Cassandra. É um mito que eu vou contar para vocês hoje e que vocês vão descobrir assim, nossa, tem tudo a ver com esse problema que mas muitas pessoas têm. Não só mulheres, mas a maioria é mulher, mas homens também têm. Que é essa síndrome. A síndrome da impostora, síndrome do impostor. Então, é uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos a conhecer. Olha, desculpe, hoje eu vou ter um pouco mais de dificuldade com a fala aqui, porque eu tô em Mucugê, vocês sabem, e o clima aqui é frio e seco nessa época. Então a gente vai falando e tem que ficar bebendo água o tempo todo, porque fica ressecado. E também tá frio. Eu tô aqui toda de manga comprida, chalinho quente. Olha, Neire tá dizendo que isso foi bom ser mais tarde, tá vendo? Tomara, né? Então, essa síndrome do impostor é uma grande dificuldade na nossa vida, porque a gente tem medo, a gente tem desconfiança, a gente se desacredita das nossas próprias certezas, da nossa intuição. A gente desacredita dos nossos sonhos, a gente desacredita dos nossos dons, a gente não acredita nos nossos potenciais para fazer as coisas e espera ser validada por alguém de fora. Alguém que venha dizer, você é bom mesmo nisso, hein? Que pode ser um parente, um chefe, um amigo, alguém que vem confirmar aquilo que você já sabe sobre si, mas que você não acredita porque tem uma voz dentro de você que fica fazendo você desconfiar de si mesmo. E isso é muito chato, né? Imagina a gente não acreditar em si, não acreditar e não confiar nos potenciais que tem. Então eu criei essa live porque é um tema bastante conhecido dentro da área de psicologia. Muita gente realmente sabe desse problema aqui de não acreditar em si e tem uma dificuldade muito grande de se autoafirmar. Então eu disse, vou fazer uma live. Eu fiz uma live dessa no ano passado e agora eu tô conduzindo o grupo Ametista e dentro do grupo é um grupo de estudos para aprofundamento em arte-terapia. Né? O grupo Ametista onde a gente lê capítulos de mitologia, capítulos de diversos assuntos. Nesse momento nós estamos estudando um livro de mitologia e todo mês é um capítulo novo. Então, cada vez que começa um capítulo para ser trabalhado, eu trabalho na íntegra, com a leitura, a discussão, exercícios de clínica arte-terapêutica e produção artística, né? As meninas fazem os trabalhos, então em 4 encontros a gente desenvolve um capítulo, trabalha com ele, se aprofunda nesse capítulo e ainda cria situações de caso clínico, né? Para poder colocar o mito na prática, na arte-terapia. E o próximo mito que nós vamos estudar é justamente o mito de Cassandra. É Cassandra, a desacreditada. E eu queria convidar vocês que ainda não estão no grupo para virem participar. Cássia, eu estou vendo aqui, é do grupo. Ela já botou aqui, excelente! Estou vendo aqui Cássia. Quem mais aqui tá aqui que é do grupo? Cláudia.
Então, eu quero convidar mais pessoas, eu quero que vocês convidem colegas de vocês para virem se unir a gente nesse grupo de estudos e prática de arte-terapia, tá? Ou eu deixo o link tá na bio, no meu site. É só clicar lá no site que quando abrir vai abrir vários produtos e aí tem o grupo ametista, certo? Então, eu vou começar, já chegaram aí mais pessoas. Eu hoje vou falar sobre 3 aspectos da síndrome do impostor, tá? Que é esse complexo de Cassandra. Nessa primeira parte, eu vou mostrar o mito, para vocês conhecerem a história de Cassandra e ver se vão se identificar. Não vai ser o mito grandão, na íntegra, corrido, porque é grande, mas eu vou contar uma parte do mito, o resumo, para vocês verem que tem um início, meio e fim, mas está resumido aqui, viu? Então, vou fazer isso nessa primeira parte. Depois, eu vou mostrar os problemas, onde se forma o complexo de Cassandra e como reconhecer os sintomas, né? Os sintomas de insegurança, de depressão, de ansiedade, autossabotagem, pensamentos autodepreciativos que atrapalham a sua qualidade de vida. Então, Cassandra é um símbolo da maldição na vida moderna. Então, hoje a gente vai entender por que isso. Qual é a maldição dela na nossa vida? Vamos entender? E o terceiro é como se libertar dessa maldição. Então, qual é o antídoto que a gente vai usar para se libertar dessa maldição? E eu quero conduzir vocês depois, na segunda parte, num exercício com desenho, tá? Falei lá na postagem que eu fiz, traz o material de desenho para a gente desenhar hoje. Então, eu vou explicar tudo isso e depois a gente vai desenhar para compreender a imagem, cada uma a sua, com um esquema gráfico sobre as coisas que gostaria de mudar. Isso a gente vai fazer na segunda parte, ok? Então, vamos ver. O mito é o seguinte. Eu fiz o resumo, botei aqui na minha tela para poder ir acompanhando, para não perder muito tempo. O mito é assim: Cassandra tornou-se uma jovem lindíssima, que nasceu e cresceu e ficou uma mulher maravilhosa, linda, com uma beleza que causava inveja em muitas mulheres, inclusive nas deusas. Ela era devota de Apolo. Então, vocês sabem, né? Tem um templo de Apolo e na mitologia, os heróis, os mortais, eles cultuavam, né, eram devotos dos deuses e cada um tinha o seu deus. Esse deus se apresentava para essa pessoa, conduzia e cobrava também muito dessas pessoas. Cada um que tinha sua deusa ou seu deus era conduzido, mas também era cobrado de ter o comportamento que o deus queria. Os deuses apareciam para essas pessoas e davam ordens e mandavam elas fazerem coisas e elas terminavam fazendo. E quando não faziam, eram punidas. Então, foi de tal maneira que Cassandra foi dedicada a Apolo que ele se apaixonou por ela. Ele se apaixonou e ensinou todos os segredos da profecia para Cassandra. Ela se tornou uma profetisa. Então, quanto mais ele amava, mais ela ficava poderosa, porque ele dava a ela os poderes da profecia. Ela adivinhava as coisas que iam acontecer. Isso, imagina, é muito importante uma pessoa que sabe adivinhar o futuro, né, que prevê o futuro. Todo mundo quer isso, é um poder que todo mundo quer. Pois ela tinha esse poder e ela era princesa do rei de Troia. E ela adivinhou que a guerra de Troia ia acontecer. Então, nessa paixão de Apolo por Cassandra, houve uma noite em que ele quis se deitar com ela. Mas ela já tinha feito o seu juramento de ser eternamente casta. E as profetisas naquela época faziam isso, elas queriam se manter virgens até a morte. E Apolo não aceitou isso. Então, como ele já tinha dado os poderes a ela,
e não podia mais tirar, o que foi que ele fez? Por vingança, ele lançou nela uma maldição de que ninguém jamais viria a acreditar nas suas profecias e previsões. Ela falava, dali para frente, ela iria falar, e ninguém nunca mais iria acreditar nela, porque ele não podia tirar o dom da profecia, mas ele pôde botar uma maldição. Você vai falar, você vai adivinhar o que vai acontecer, você vai ver, vai ter as visões, mas ninguém vai acreditar em você. E assim foi. Então, Cassandra passou a ser considerada como louca. E porque ela tentava comunicar as coisas que iam acontecer e ninguém acreditava. E ela foi considerada como louca ao tentar comunicar à população troiana sobre as inúmeras tentativas, né, os ataques, que seria a derrota de Troia pelos gregos. Então ela avisou, mas o pai, ninguém acreditou nela e mandou prender ela num calabouço, certo? Então, a falta de credibilidade nas previsões de Cassandra levou à queda e, consequentemente, à destruição de Troia. Quando ela viu frustrada as suas sucessivas tentativas de implorar a Príamo, que era o rei de Troia, o pai dela, que ele destruísse o cavalo de madeira que chegou, que botaram lá na frente da cidade, na frente dos portões, como um presente para ele. Esse cavalo de Troia estava com um imenso batalhão lá dentro. Foi engendrado por Ulisses. Ele não acreditou. Ele abriu os portões e botou o cavalo de madeira para dentro. E o que tinha dentro do cavalo era um batalhão imenso de gregos que foram lá e estavam dentro da cidade agora, porque entraram no cavalo, e atacaram, incendiaram e destruíram Troia. Foi dessa maneira. Então Cassandra avisou, mas ninguém acreditou. Cláudia está dizendo que... sim, a Claudinha dizendo que ela também é do grupo das ametistas e que ela recomenda. Pois é, que bom que você também está gostando. E assim, minha gente, esse é o resumo do mito de Cassandra. E a maldição é essa. A Cassandra tem os dons, tem os poderes, mas ninguém acredita. Como foi que isso se tornou? Então, imaginem que tudo que a gente vê em mitologia é arquetípico, vive no inconsciente coletivo, e todos os seres humanos têm esses arquétipos todos, né? Em algum momento pode aflorar qualquer um deles, qualquer mito pode aflorar na nossa vida, qualquer arquétipo pode, de hora para outra, potencializar e a gente começar a ter. Esse de Cassandra, ele na psicologia, ele é visto como um complexo ou como uma síndrome, a síndrome do impostor, que é a pessoa que não se dá o crédito. Além dela mesma não se dar o crédito, ela também tem pessoas que desconfiam dela. Por que isso? Porque se ela não acredita em si mesma, que dirá os outros? Então tem uma parte das pessoas que se relacionam, que acreditam nela e dão força para que ela faça as coisas, que são os amigos do bem, mas tem uma outra parte que diz, maluquice sua, né? Não, você tá doida, não arrisque, não vá, você vai acreditar nisso, não vê que isso é um absurdo, e aí a pessoa não faz aquilo. Então, eu queria agora conversar com vocês sobre, eu vou fazendo algumas perguntas, e eu quero que vocês reflitam sobre isso, tá? Quem é Cassandra dentro de você? Que momentos você pode perceber que essa voz interior, né, da desacreditada, fala com você? Então, a maldição é duvidar de si mesma, né? O aspecto psicológico que a gente precisa tratar é quando a gente duvida de si mesma e não acredita, tá? Por exemplo, se você não acredita nos seus talentos e esconde os seus talentos,
você tem uma síndrome, tá? Porque você esconde aquilo que você tem, os dons que você tem, por insegurança, por medo, medo de aparecer, medo de crítica, né? Por ouvir as pessoas falarem que isso não tem valor, que isso não vai ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro com isso. Então, você está amaldiçoada. Porque, como assim não vai acreditar no talento que você tem? O talento é seu. Você tem que valorizar o que você tem. Colocar isso para o mundo. Se você não faz isso, você está amaldiçoada, né? A gente, quando está amaldiçoada, é quando o mal é colocado sobre um bem que a gente tem. Gente, eu tenho um bem, algo que pode me trazer um grande benefício, e não valorizo isso e escondo. Quer ver outra coisa? Se você acha, por exemplo, que seu irmão, ou seu namorado, ou seu marido sabe mais do que você, ou seu pai, principalmente figuras masculinas, se você dá muito crédito, achando que eles sabem mais, porque são mais fortes, porque são homens, porque são autoridade, porque estudaram mais, né? São mais fortes. Então, se você acha que eles são mais do que você está deixando de valorizar o seu potencial e projetando nos outros. E esse é um potencial masculino. É um potencial que vem do arquétipo do ânimos. E aí a gente não dá voz, não dá crédito a esse arquétipo que é básico, fundamental, né, na vida da mulher. Nós precisamos do nosso aspecto masculino para a gente direcionar a nossa vida. Se a gente não acredita, acha que é o irmão que tem que tomar conta, que o pai é que tem que dizer, dar a última palavra, ou o marido, você está colocando o seu poder na mão do outro. Outra coisa, você é uma pessoa que se inscreve nas entrevistas, se inscreve em concurso, vai lá até, faz os testes, faz as provas e tudo. E quando sai o resultado, você desaparece? Você vê que passou, mas você não vai? Você faz isso? Alguém aí já fez isso? Quem já fez isso alguma vez na vida? Levanta a mão aí. Quem acha que o irmão ou que o marido, o pai, sabe mais? Quem está nessa situação de não acreditar no ânimos, na força masculina que tem? Quem tiver assim, me fala aqui que eu quero saber, hein? Eu botei uma enquete nos stories para ver quem ia responder. Poucas pessoas responderam. Outra coisa. Você é dessas que tem uma pasta cheia de projetos, tem ideia todo dia, gosta de planejar coisas, tem ideias super legais, planeja, coloca tudo numa pasta organizadinho e deixa essa pasta lá guardada, nunca põe essas ideias na prática? Quem está aí com o projeto de vida, de ser arte-terapeuta, de criar um espaço, de fazer workshops, de começar a atender, quem está aí e não fez ainda um único atendimento sequer, porque está presa numa falta de crença, num medo e numa desconfiança? Agora eu quero saber, porque isso até eu sei quem. Tem algumas pessoas aqui que eu já sei que ainda não começaram a atender. Quem está se sentindo desestimulada, quem está se sentindo com medo e insegura para começar a atender com arte-terapia? Já fez a pós-graduação, já entregou o TCC, fez o estágio e entregou o TCC, mas não consegue começar a trabalhar. Quem? Eu quero ver, eu vou esperar aqui. Quero ver a corajosa que vai assumir, vai levantar a mãozinha aí. Olha, Neire já falou, eu. Cássia tá tomando ação. Cássia eu sei que está fazendo movimento. Então, já se perguntou por quê? A gente hoje vai fazer um desenho onde nós vamos colocar na figura esses projetos que não estão indo que não estão saindo da gaveta. Olha só, Maria Lala, nossa, quanto tempo, tudo bom? Faz tempo que eu não vejo você por aqui.
Então, gente, essa pergunta é importante. E eu sei que muitas alunas minhas, arteterapeutas, estão sofrendo com a síndrome da impostora. Elas têm o complexo de Cassandra. Elas estão capacitadas e não estão conseguindo sair da redoma. Não estão conseguindo entrar no mercado. Não é porque o mercado é difícil, não é porque não tem cliente, é porque não acredita que se usar as ferramentas que tem, vai conseguir. Tenho outras que têm medo de sucesso, que acham que se começar, pode ter muito cliente e vai ter medo de se comprometer. Pode ter clientes difíceis e não conseguir atender. Eu tenho vários casos. Tá? Se eu for contar casos de terapeutas que estão congeladas, não conseguem começar a trabalhar, as causas são diversas. Todas presas no complexo de Cassandra. Porque não é um aspecto só. São vários aspectos, várias desculpas. A pessoa fala coisas, você vê na frase que a pessoa fala que ela está presa no complexo. Quer ver outra coisa que eu tenho aqui? Você já fez mestrado, até doutorado, uma série de cursos de prática, de técnica, para aprender, para pegar um monte de ferramenta, mas não se acha suficientemente boa ainda? Acha que ainda está faltando alguma coisa, que quer aprender mais, que ainda não tá pronta? Isso é um complexo de Cassandra. Sabia disso? E ver outra coisa? Sempre está desconfiada. Você tem os diplomas, tem pós-graduação, tem especialização em várias áreas, todas ligadas à terapia para reforçar a sua arte-terapia. Acha que a arte-terapia só não é suficiente. E aí faz formação. Aí nunca se acha boa e fica sempre desconfiada de que vão descobrir que você não deveria estar lá. Entra no doutorado, mas fica ali desconfiada, que as pessoas ficam achando que você não devia estar lá porque você é arte-terapeuta. Acha que arte-terapeuta é uma classe menor, que precisa de ter uma formação em psicologia. Não se garante como arte-terapeuta e quer fazer uma formação em psicologia. Isso é um complexo de Cassandra. A arte-terapia é suficiente, inclusive resolve muitas situações que a psicologia sozinha não resolve. Eu tenho psicólogas que fazem até supervisão comigo e dizem que depois da arte-terapia elas passaram a atender muito melhor. Tem um psicólogo, amigo meu, uma pessoa conhecida aqui no Instagram, Vinícius Andrade, que é psicólogo, é professor de algumas universidades de psicologia e é arte-terapeuta. Vini foi, antes de Daiane, ele foi presidente da Asbart. Fiz uma live com o Vini aqui outro dia. E ele disse que a arte-terapia é suficiente na área que ela se propõe e que ele, como psicólogo, fez a formação de arte-terapia. E isso veio complementar, veio ajudar no trabalho dele, engrandecer o trabalho dele. Que só na psicologia ele via que faltava alguma coisa. É um instrumento de trabalho, né? Então, eu tenho alunas que dizem que precisam fazer a formação em psicologia para poder atender com arte-terapia. Gente, tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada aí. Quer ver outra coisa? Eu anotei vários, né? Mas não vou falar de todos, não. Se você não se apropria dos seus dons que você tem, títulos que conquistou, não se coloque entre os melhores em algum lugar. Acha que o lugar está entre os melhores é muito para você, que não é o seu lugar ali. Você fica sempre dizendo que não, bota fulana na frente, bota não sei quem para fazer isso, e você você gosta de ficar nos bastidores das coisas, na retaguarda,
fazer para os outros brilharem. Constrói a escada, mas quem vai subir é a sua sócia. Né? Acha que precisa de um sócio ou de uma sócia para complementar você. Bota a pessoa na frente para falar em público, bota a pessoa na frente para fazer a live, mas você que escreveu o script. Bota a pessoa na frente para dar, né? Fazer o workshop, mas você que teve a ideia e construiu e arrumou tudo. Mas na hora de conduzir o workshop, você bota a sua sócia, sua amiga na frente. Essas parcerias que as pessoas às vezes criam para colocar alguém e ela ficar por trás, né? Como um boneco, como um ventríloco. Já viu como é, né? O ventríloco fala, mas a gente não vê ele falando, só vê o boneco. A gente tem que ir olhando essas imagens que existem na sociedade, observando isso e ver, gente, isso é perda de energia, perda de vida, perda de tempo. Se desperdiçar talento é não respeitar o dom divino, Deus que deu os nossos talentos. Então, tem pessoas que não sabem dizer obrigada pelos aplausos e elogios que recebe, porque acha que não merece. Então as pessoas estão dizendo, você foi maravilhosa, nossa, que espetáculo, você percebeu tudo, você foi a que falou melhor, você foi a que explicou melhor. E a pessoa, não, eu não. Que imagina, tem gente melhor do que eu lá no grupo. Teve gente que foi melhor do que eu. Então, eu não aceito esses elogios. Fala para ela isso, não foi eu, não sou eu. Ou então, acerta alguma coisa de primeira, aí as pessoas aplaudem e ficam, sabe, te elogiando, feliz por você. Não, foi sorte. Aí, ao invés de ficar feliz porque conseguiu fazer, nada, foi sorte. Né? É uma humildade, mas a gente percebe que não é uma humildade saudável. Que a pessoa não está reconhecendo o potencial que ela tem. Todo mundo reconhece, menos ela. Então, tem pessoas que não se sentem bem sendo o centro das atenções. Essa coisa do centro das atenções, o vaidoso é o tempo inteiro querendo ser o centro. Mas tem a pessoa que realmente merece esse lugar e não conquista, não aceita, se sente mal e não quer aparecer. Né? Ó, Silvia falou aqui que acha que tem uma Cassandra em mim, mas Ulisses está maior. Pois é. Então, a síndrome, ela se disfarça de diversas formas. Então, se você acha que não merece um lugar de destaque na sua vida ou no seu trabalho, não tem coragem de dizer que merece uma promoção, um aumento, porque você acha que seu trabalho não tem esse valor todo assim, você mesmo se deprecia, tá com a síndrome, né? Acha que esse lugar não lhe merece, tá na síndrome. Outra coisa, você se auto-sabota protelando, fazer coisas que podem tornar você alguém importante, né? Você envia currículos para cargos que você sabe que tem a capacidade de concorrer, uma vaga importante, mas você, na hora H, não vai. Desiste. Muda de ideia, fica protelando. Ah, eu vou mandar, eu vou me inscrever, eu vou fazer. Deixa na próxima semana, deixa eu voltar de viagem, depois das férias, depois do Natal, depois de São João, depois do Carnaval. E fica protelando. A chance passa, as coisas esgotam, a energia, né, muda, porque o tempo está passando muito rápido, coisas estão acontecendo o tempo inteiro em uma super, né, velocidade. E aí você diz, poxa, quando eu fui já tinha terminado, quando eu fui já tinha fechado, quando eu fui já tinham preenchido a vaga. Então, isso é esconder a própria luz, certo? Isso é se refugiar na sombra. Então, a gente não deve permitir que a nossa luz se apague nunca e nem se esconder atrás de ninguém. Esse momento da sua vida é único. Você só tem essa chance de viver, de brilhar, de acontecer, de começar algo que vai te valorizar, fazer a sua vida ter sentido. Só tem essa oportunidade agora, porque para o ano você já está mais velha, mais um ano. Para o ano o mundo pode mudar, para o ano as oportunidades podem não aparecer.
já vai ser outra coisa, né? É outro momento. Então, a gente tem que pensar que agora a gente está respirando. E enquanto a gente respira, é que a gente pode fazer as coisas. Então, não esconda a sua luz. Brilhe. Você nasceu para brilhar, tá? Então, não se sinta uma impostora no mundo, achando que você não tem competência e que alguém vai descobrir você na hora que você botar seu diploma lá. Na hora que você botar sua cara num vídeo na internet. Hoje em dia, quem não bota a cara na internet não é visto, está esquecido. Porque a cada segundo, uma pessoa aparece na frente dizendo que faz isso, faz aquilo, vendendo algum produto, fazendo uma propaganda de si mesma. Quem não está fazendo isso vai ficando para trás, vai ser esquecido. Daqui a pouco tem aquele... Vira que ninguém sabe mais. Cadê fulana? Parece que morreu. Hoje em dia, tem uma coisa que eu fico pensando assim, meu Deus, quando a gente não está trabalhando na internet pelo nosso negócio, ou se divertindo, falando com os amigos, né? Ligando, respondendo mensagem, enviando mensagem, parece que você não existe. Todo mundo, quando você chega em algum lugar que você fala do seu trabalho, pergunta qual é a sua página no Instagram. Você tem Instagram ou Facebook? Porque a pessoa quer dar uma olhada em quem? Nos seus bastidores, em quem você é, como você se apresenta para o mundo. Hoje não é mais suficiente a gente ser apresentada. Antigamente era só dar um cartão de visita. As pessoas perguntavam, né? Você faz o quê? Aí eu sou arteterapeuta. Você tem um cartão? Aí você dava um cartãozinho, que aquilo dali era o quê? Um certificado de que você existia como profissional. O profissional tem cartão de visita para se apresentar. Hoje não tem cartão de visita mais. Hoje você diz, eu sou arteterapeuta. As pessoas perguntam numa conversa, a primeira coisa, depois que você se apresenta, você faz o quê? Sou arteterapeuta. É mesmo o que é arteterapia, que a maioria das pessoas ainda não sabe. Aí você explica o que é arteterapia. Ai, que interessante. Né? A pessoa fala, ai, que interessante. Você tem uma página? Eu queria conhecer mais. E aí eu digo, eu tenho uma página no Instagram, @proanarosa, tenho uma página no YouTube, eu tenho um canal no YouTube e tenho uma página no Facebook. Eu só não fiz LinkedIn. Mas as pessoas perguntam, e você tem que dizer tem, e as pessoas vão lá olhar com certeza, elas para te contratarem, para chamar você para trabalhar, para elas lhe consultar, elas vão querer conhecer a sua página profissional. Se você quiser atuar na área, você tem que mostrar uma página profissional no Instagram ou no Facebook. Porque a pessoal não tem a sua profissão. Tem sua vida, suas viagens, seu passeio, seu marido, seus filhos, sua família, porque você existe. Hoje em dia a gente, inclusive, tem que provar que é ser humano. Né? A última agora é essa, se você aparece, não tem uma comprovação na sua página de que você tem família, que você faz coisas que seres humanos normais fazem, as pessoas podem pensar que você é um robô, é uma inteligência artificial que está ali falando. Já viu? A última é essa. Então, a orientação hoje dos gestores de tráfego, das pessoas da internet, dos nossos mentores dê provas de que você é um ser humano. Para que as pessoas não pensem que estão falando que a sua página é de um robô ou de uma inteligência artificial que está lá falando todo esse conteúdo que você fala. É preciso provar. Né? Então, quem entra na minha página me vê minhas alunas, vê o que eu faço, vê minha neta, vê mucugê, vê eu dançando forró. Para ver que eu não sou um robô, que eu sou gente. É preciso isso hoje, imagina. É interessante, né? Como o mundo vai ficando uma coisa bizarra. Pois é. E aí, gente, para comprovar um pouco mais sobre a síndrome de Cassandra, não bastando que vocês já se identificarem, imagine que eu tenho, né? Eu tenho a síndrome de Cassandra num departamento da minha vida que desde criança que me acompanha, que é a intuição. Eu tenho sonhos intuitivos, eu tive sonhos premonitórios a minha infância inteira, até a adolescência, sonhava com coisas que iam acontecer, que realmente aconteciam. E depois que eu fiquei adulta, eu comecei a sentir medo. Então eu comecei a rezar, eu rezava para não ter sonhos.
depois que manhã morreu, né, eu não queria mais, porque manhã era aquela pessoa que direcionava toda essa minha vida, né, essa mediunidade. Ela acreditava, a família toda acreditava e tal, sabia-se que quando eu sonhava era batata, vai acontecer. Depois que manhã morreu, eu me senti sozinha. E aí eu não quis mais sonhar, porque eu ia falar e as pessoas não iam acreditar em mim. Então eu parei e diminuí os sonhos. E hoje em dia eu tenho sonhos mais intuitivos. Eles vêm, é uma intuição, eu sei sobre o que o sonho está falando, mas eles não são premonitórios de mostrar um fato inteiro acontecendo como era antes, né? Depois que eu conheci Jung, eu comecei a estudar mais profundamente os sonhos e entender o que é que acontece na psique quando a gente tem um sonho. Aí, essa minha intuição, ela se direciona para a arte-terapia quando eu leio tarô, quando eu vejo as imagens do cliente, eu tô com a pessoa e sinto alguma coisa que está se passando com ela, eu sinto em mim, né? É uma sensibilidade. E aí eu fico com isso para mim mesma, ou faço uma pergunta para checar aquilo que eu tô percebendo e sentindo. E aí eu olho para o tarô. Quando eu era criança, minha mãe lia tarô. E eu lia tarô junto com ela, aprendi a ler tarô com manhã. E ela lia também cartas de baralho. E eu aprendia a interpretar cartas, aprendi com ela. Depois que eu cresci, parou tudo isso, manhã morreu. Depois que eu encontrei Jung, eu voltei a me aproximar todo desse lado. E hoje em dia eu estudo tarô. Faço parte do grupo de Lena Lago, que é professora de tarô, muito antiga e tal, né? Eu já estou no nível avançado, mas ainda não consegui começar a botar tarô para as pessoas. Me pergunte por quê. Eu não sei. Eu não sinto vontade, ainda não senti esse impulso, entendeu? Eu já sei, eu interpreto as cartas, eu já sei, eu já estou no terceiro nível, né, sabe? No tarô, a turma de tarô avançado, de aprimoramento. Mas eu tenho a síndrome, isso é um complexo de Cassandra. E não estou me dando o crédito e colocando isso nos meus atendimentos. Eu uso o tarô no atendimento como imagem. Eu trabalho com os arcanos como imagens para a pessoa fazer a projeção. Leio o conto, que é relacionado ao arcano. O conto não, o mito. Mas eu não faço a leitura intuitiva. Eu não misturo a leitura intuitiva do tarô com a arte-terapia. Aí eu brinquei aqui outro dia que eu vou ter uma tenda, né? Vou botar uma tenda de tarô aqui na Praça de Mucugê para interpretar sonhos e ler tarô intuitivamente. Vai ser o meu passatempo na velhice. Eu vou ficar assim, a velha sábia, grisalha, entendeu? Lendo tarô ali na praça. Gratuitamente. Vamos ver. Mas enfim, eu tô falando pra vocês que eu sei onde é que tá a minha síndrome de Cassandra hoje em dia, entendeu? Agora eu vou falar pra vocês de mulheres famosas, como por exemplo, Michelle Obama. Michelle Obama, ela já confessou publicamente que tem o complexo de Cassandra. Imagine aquela super mulher, deusa, uma das mulheres negras mais ricas do mundo, né, tem síndrome de Cassandra. Qual é o aspecto na vida dela que essa síndrome aparece? A mulher que entrevista as pessoas mais eminentes, mais importantes do mundo. Ela não disse onde é a síndrome, eu não vi a entrevista toda, mas ela confirmou que tem. Quer ver outra pessoa que tem? A Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer já confessou que tem síndrome de Cassandra, que quando ela chegava, até hoje ela ainda diz que sente isso, quando chega nos estúdios, quando ela recebe um papel, ela acha que não tem capacidade. Uma voz dentro dela diz que ela não tem competência para dar conta daquele papel. E ela fica achando que ela está sendo uma impostora e que a qualquer momento podem descobrir que ela não tem talento. A mulher já está envelhecendo, né? Já está velha. A Michelle Pfeiffer tem quantos anos, gente?
Pois é, ela também confessou. E tem uma lista, né, de celebridades que dizem que tem síndrome de Cassandra. Tem no tênis, né, nos esportes, tem no tênis, tem no basquete, fora do cinema, né, área fora do cinema. E a gente tem que entender, puxa vida, então isso, se essas pessoas têm, por que eu não teria, né? Eu já disse que eu tenho, né? Eu assumo nesse aspecto que eu tô falando para vocês aqui, de desconfiar da minha intuição. Então, elas falam assim que elas ficam pensando, né? Michelle Pfeiffer, a Michelle Obama, a Oprah, né? Oprah Winfrey, né? Michelle Obama, ela fala, foi a primeira dama, né? Dos Estados Unidos. E Oprah é a que eu queria falar, que faz os programas e já entrevistou os maiores, os nomes mais eminentes do mundo, né? É a Michelle, ou é a Oprah. E a Michelle Obama, ela como primeira dama, que se envolveu em grandes projetos, ficou numa posição onde ela acreditava que ela não deveria estar ali. O que é que eu estou fazendo aqui? Vão me desmascarar a qualquer momento. Então, são esses nomes que a gente tem assim como modelo. E a Melanie Klein, ela diz o seguinte, que todos nós temos uma Cassandra na psique, que se a gente procurar, a gente vai achar e vai ver que em algum aspecto da nossa vida está preso a esse complexo. Agora, os homens também têm? Será que os homens também têm? Tem sim. Os homens também têm o complexo de Cassandra, só que eles lidam de uma maneira diferente, tá? Eles, onde a mulher recua, fica em casa, se esconde, o homem toma como desafio. Então, eles querem enfrentar e provar que eles conseguem. É diferente. Ele reage quando eles percebem que tem uma voz dentro deles dizendo que eles não vão, não servem para aquilo, que eles não têm competência. O que é que eles fazem? Eles reagem de uma maneira diferente. Eles brigam com aquilo, eles se impõem e querem fazer a todo custo só porque tem uma voz dizendo que ele não pode. Não pode fazer. Então, o homem precisa provar força sempre, né? Então, essa é a vantagem, que é uma questão cultural. Ou seja, os meninos são educados para serem heróis, né? Mas as meninas são frágeis princesas, né? Ainda existe essa cultura de que a menina deve ser educada diferente do menino. A gente vê que está mudando, mas essas coisas não mudam da noite para o dia. Então, até hoje a gente ainda vê isso. Está no inconsciente coletivo, né? Que o feminino é frágil. Não é. A gente já sabe que não é. Mas ainda tem uma grande parcela da população mundial que acredita ainda nisso. Ok? Vamos lá. Solução. Tem solução para tudo? Tem. Vamos ver qual é a solução, então. Então, eu estou trabalhando, né? Falei para vocês no início que eu vou trabalhar com esse mito e aprofundar esse mito com uma leitura projetiva no grupo Ametista, onde a gente coloca as imagens das deusas, dos mitos e faz o exercício da projeção para se descobrir vivenciando aquilo. E aí você tem a força da projeção para descobrir em você como esse complexo age, né? Então, vamos encontrar o quê? Os sintomas. A síndrome do impostor acontece quando você subestima o quão bom você realmente é. E quando você acredita que é necessário saber tudo. Então, se você acha que tem que saber tudo sobre arte-terapia para começar a atender, isso é um complexo. Não é necessário saber tudo. Você não precisa dominar todas as técnicas. Você não precisa saber todos os mitos. Você não precisa saber todos os contos de fadas.
Você não precisa saber psicologia analítica de cabo a rabo, ter lido a obra de Jung toda para fazer um atendimento com arte-terapia. Você não precisa ter estudado todos os livros de psicologia infantil para fazer arte-terapia com crianças. Não é? Então, esse pensamento vem do complexo de que você tem que fazer mais curso, todas as técnicas, tem que saber muitas técnicas, porque uma sessão de 50 minutos, você faz uma técnica em 10 minutos, conversa um pouco com a pessoa, ela fala, ela que vai se abrir, ela que vai colocar o que ela percebe ali. Você é muito mais ouvinte. Você não precisa saber fazer todas as técnicas de arte, ter feito cursos de artes plásticas para ser arte-terapeuta. Então, toda essa deturpação vem, esses pensamentos incríveis de criar grandes dificuldades para você se tornar arte-terapeuta, e você não começa por quê? Porque você está preso a uma síndrome. Você está subestimando o quão bom você é, quão boa você é. Então, se você acredita que é necessário saber tudo, você nunca vai saber tudo, então você nunca vai atender. Não existe quem saiba tudo. Tá? Então, se permita continuar aprendendo. Comece a trabalhar, porque no trabalho é que a gente aprende. Atendendo pessoas é que a gente aprende. Fazendo terapia com crianças, você aprende como atender crianças. Sabe? Fazendo arte-terapia com idosos, aí você aprende como atender idosos. Ou adultos, ou homens, ou mulheres, ou o que for. Você tem que aceitar que todos têm suas vulnerabilidades. Todos. Então, não importa o cargo atual, não importa a idade, poder aquisitivo, todo mundo tem vulnerabilidades. Então, gente, vamos botar a mão na massa, vamos fazer o que a gente quer, né? Vamos fazer o que a gente quer. Quer ser arte-terapeuta? Seja. Quer trabalhar? Trabalhe. Comece, atenda de graça. Tenha experiências. Depois comece a cobrar. Simples assim. Hoje em dia, não precisa mais nem ter um espaço montado para atender com arte-terapia. Depois da pandemia, nós ganhamos de presente o quê? A possibilidade de não precisar montar ateliê arte-terapêutico cheio de pincéis e tintas e materiais para receber as pessoas que a gente tinha que gastar para montar um espaço, pagar aluguel de uma sala, essa coisa toda. Hoje, a gente precisa de um celular. Conduzir as pessoas e dizer que elas providenciam material na casa delas. Compre aí, faça seu material. Compre uns lápis de cor, uma caixa de lápis de cor, compre massinha de modelar, compre um pouco de argila, arranje umas imagens, vamos fazer colagem. Então, o que é que está faltando para ser arte-terapeuta? Que antigamente eu falava sobre como montar um espaço físico, que eu tinha que ensinar minhas alunas, estavam começando a fazer um espaço de uma maneira econômica, mas mesmo assim tinha gasto, porque tinha que comprar um material básico para fazer colagem, pintura, desenho, né? Hoje em dia nem isso precisa, que você atende online. Você precisa de um celular, ligar o celular, fazer uma chamada de vídeo e falar com a pessoa do outro lado e dizer a ela, pegue aí um material, pegue um papel, vamos fazer um desenho, tire a foto, mande o desenho para mim, nós vamos aqui agora interpretar seu desenho, você olhando aí, eu olhando aqui. Então é bem fácil, tá? Bem fácil. Sem desculpas, para quem não tá com coragem de atender, comece. Agora, parar de procrastinar, tá? O primeiro passo para isso é parar de procrastinar. Tá procrastinando? Não tem razão para procrastinar. É amanhã, é para o ano, é no final do ano, é depois das férias. Isso é procrastinação. Reconheça o valor do seu trabalho e dos seus conhecimentos e conquistas. Todo mundo tem bagagem. Todo mundo já viveu. Se você tem 40 anos, você viveu 40 anos. 40 anos é experiência de vida. Quantas vezes você já chorou, já soube de gente que morreu, já soube de gente que ficou doente, depois ficou bom. Você tem experiência de vida. A arte-terapia é experiência de vida, entendeu? Fale das suas conquistas, né? Reconheça que você tem valor porque você é um ser humano que viveu, está vivendo. Fez uma pós-graduação, você tem nível, né, socioeconômico e cultural para ser arte-terapeuta. Depois, se concentre em quem você é agora.
Não queira ser agora quem você quer ser no futuro. Hoje, com o que você tem, com o potencial que você já pode fazer muito pelas pessoas, sendo quem você é, com o que você aprendeu na pós-graduação, com o que você pode aprender mais ainda lendo, estudando, entrando no meu grupo de estudos, por exemplo, como as meninas estão lá, já tem 17, 18 arteterapeutas estudando junto comigo, praticando isso. Então, isso é estudar, isso é reforçar o conteúdo que tem, é educação continuada, né? Elas estão continuando a se educar e se transformando, se preparando para as oportunidades que estão no mercado, né? Então, isso é se concentrar em quem você é agora, tá? Continuar aprendendo. Pergunte às pessoas que você confia, pessoas confiáveis. Pergunte sobre seus talentos e suas habilidades. Elas vão lhe dizer. Amigas que são sinceras, né? Pessoas que você sabe sim, que vão te dizer a verdade. Pergunte elas como elas veem seus talentos, como é que elas veem que você, né? O que você traz, quais são os seus potenciais. As pessoas sabem, né? Cássia está falando, ela carrega alguns complexos de infância. Outra coisa, pergunte às pessoas, ou identifique o resultado das suas ações. O que você faz? Qual é o resultado? Como é que as pessoas ficam depois que conversam com você? Quantas amigas vêm pedir conselhos, lhe contam coisas da vida delas, e você dá conselho, você escuta, você conversa, você fala a sua opinião e a pessoa depois fica transformada. Diz assim, poxa, aquilo que você me falou foi tão legal. Eu fui para casa, aquilo mexeu comigo e eu tomei várias decisões por causa do que você disse, né? Isso é uma forma de você identificar que o que você sabe dá resultado na vida das pessoas. Às vezes a gente sabe aconselhar o outro e não sabe usar para nós mesmos as ferramentas que a gente dá para os outros de graça. Mas na hora da gente, a gente não sabe colocar na prática. E avalie se o que você faz realmente traz benefício, se você tem habilidades diversas que você pode colocar na arte-terapia. Porque na arte-terapia não é somente a arte. Você não precisa ser um artista para fazer arte-terapia. Haja visto que as pós-graduações não exigem diploma de artes plásticas para quem vai fazer arte-terapia, né? Então é como se a arte não fosse uma habilidade exigida para ser arte-terapeuta, porque na própria pós-graduação vai ensinar algumas habilidades artísticas que suficientes para serem aplicadas no ateliê terapêutico. E muita gente tem insegurança com relação a isso e acha que deveria fazer artes, que deveria aprender a dominar alguma técnica. Não adianta dominar técnica, porque a arte-terapia não precisa de domínio de técnica. Tá entendendo? Quanto mais você dominar a técnica, mais longe você está do que é arte-terapia. Porque a arte-terapia é para manusear os materiais, para que o inconsciente possa se expressar. Não para que o artista que existe dentro de você se expresse com grandes habilidades. A arte-terapia não está interessada nas suas habilidades artísticas. Ela quer que você aprenda a ler os símbolos. A arte-terapia quer que você interprete, entenda aquilo que aflorou do inconsciente e faça um link do inconsciente com a consciência através daquele símbolo que apareceu ali. Não tem beleza, não tem bonito, não tem feio, não tem certo e não tem errado. Então é preciso só essa disponibilidade, né? De pegar um garrancho, uma garatuja, olhar para aquilo e entender que a pessoa expressou aquilo dali porque ela tem um conteúdo nela que se expressou daquela forma. É isso. Isso é arte-terapia, isso é a arte da arte-terapia, sabe? É a expressão mais pura que existe. Então, o que a gente pode fazer agora, né? Pra gente fechar aqui, deu 10 horas. Eu vou ensinar vocês simplesmente, né? Bem simples, uma técnica simples de desenho que eu quero que você use para você descobrir. Deixa eu ver aqui onde fica, anotei isso. Eu anotei aqui um lugar, como é que eu quero conduzir essa prática com vocês. Mas eu não vou fazer a prática na live, né? Porque já ficou tarde. Mas vou dar
a dica. Vou dar a dica do que vocês vão fazer. É um desenho na forma de um esquema gráfico sobre as coisas que você gostaria de mudar, sabe? Mas não consegue. A vida é sua. Você tem suas habilidades, seus interesses, seus potenciais. Tem uma coisa na sua vida que você gostaria muito de mudar, mas você não consegue, porque você acredita que não pode, né? Acredita que é difícil, acredita que não é para você. Se você mudar isso, pode destruir seu casamento. Se você mudar isso, pode causar uma guerra na família, com seu namorado. Se você mudar isso, pode ser que as suas amigas não te aceitem mais, não te reconheçam mais. A gente tem pontos na nossa vida que a gente sustenta só para agradar os outros, né? Então, eu conheço pessoas que não cortam o cabelo há anos. Adorariam cortar o cabelo. Mas não corta o cabelo porque o marido não quer que corte. Não gosta que ela corte o cabelo não é dela, é do marido. Então ela mantém aquele cabelo liso, às vezes escorrido, escovado, de chapinha, porque o marido dela gosta assim. Ela não aguenta mais, já acabou com o cabelo tá fino, o cabelo tá frágil, de tanto que ela faz química, de tanto que ela coloca coisa no cabelo para ficar da cor que o marido gosta, com a textura que o marido gosta, mas não é o que ela gosta. Ela gostaria de ter mudado e ela não faz isso. Ou seja, por que ela não faz? Ela acredita em quê? Então, se isso é uma coisa em você que você gostaria de mudar, existe uma crença em você de que você tem que agradar o outro com algo que é seu, em você, né? Então, se liberte dessa maldição. Por que não consegue se libertar? É aí o que você vai desenhar. Você vai desenhar, vai fazer um esquema, né? Gráfico. Aquele esquema gráfico onde você começa com um desenho da coisa, né, em si, e vai fazer um desenvolvimento ou na forma de escada, ou na forma de pirâmide. Você pode criar o gráfico que você quiser. Ascendente, descendente, que você quer mudar. Então, quais são os passos para fazer essa mudança? Você vai desenhar isso, né? Os passos para o que você gostaria de mudar. Então, se você tem 3 coisas que você quer mudar, você pode fazer 3 pirâmides, né? No caso, a 1, a 2 e a 3. A 1 é grande, é maior, é acidentada, ela é vermelha, ela é muito pontuda, né? Ela é muito espalhada. Como é essa pirâmide? É uma coisa. A segunda pirâmide, que está mais relacionada a quê? Aí você faz. Então, o esquema gráfico, o desenho gráfico, é criar um gráfico de uma situação que desenvolve, né, que tem movimento, para que você possa entender como é o seu movimento na vida em relação a isso. Você vai passar por várias situações, por várias etapas dentro desse gráfico e vai descobrir os obstáculos. Onde você para? Onde você tem medo? Onde você encontra, né, o choque com o outro? Faça isso com desenho. Você pode desenhar com caneta Bic, você pode desenhar com lápis e apagar. É uma coisa que você pode fazer de lápis para poder apagar também. Até uma hora que você olhe e fique claro para você o que é que você precisa mudar e o que é que você precisa fazer para mudar isso, tá? Aí, em seguida, você vai fazer uma pintura. Por que eu levo para a pintura? O desenho, a gente vai fazer uma transdução de imagem para a pintura. Porque a pintura representa seus sentimentos com relação a isso. Quando você sente que ninguém acredita em você, né? Você tem algo que precisa mudar, mas você não enfrenta. E na pintura, eu quero que você entre com isso numa situação onde você é desafiada, diz o que você sente, você fala o que você vê, o que você intuiu, e as pessoas não acreditam. Como é isso para você? Que cores tem isso? Qual é o desenho de não ser acreditada? Em que aspecto da sua vida você percebe que as pessoas não te dão crédito? E como é que você sente? Eu quero que você pinte isso, solte, liberte isso para um papel. Mostre isso em forma de cores, de manchas, de imagens.
e você vai ter um outro olhar para esse seu lado, para esses seus talentos, para isso que está acontecendo com você. Porque quando a gente desenha, quando a gente pinta, a gente liberta, né? Você desamarra. E aí depois a gente vai ver o que é que acontece. Tá certo? Então, gente, por hoje é isso, tá? Já deu 10 horas e eu vou parar por aqui. Mas eu espero que vocês se empolguem aí. E quem ainda não tá no Grupo Ametista, venha estudar comigo, viu? O link tá na bio. E segunda-feira a gente começa essa nova turma que tá entrando e esse novo capítulo do livro As 7 Faces do Feminino. Tá bom? Vamos estudar mitologia feminina e entender como é que nós funcionamos. Porque é trazer o que está no nosso inconsciente para a consciência. É assim que a gente consegue transformar a nossa vida. E dos nossos clientes também, não é verdade? Então, até a próxima. Nesse mês de julho, eu vou fazer uma aula especial também. Aguardem a data, eu vou dizer que dia vai ser, com certeza vai ser na lua nova, tá? Não sei qual dos dias da semana de lua nova, mas eu gosto de fazer na lua nova para crescente. Beijo para vocês, tudo de bom. Boa noite.